Bom, já fazem algumas semanas desde que o filme do Pantera Negra estreou nos cinemas e a comoção que esse filme causou na data de lançamento foi realmente algo memorável. O buzz que gerou nas redes sociais por causa de toda a questão da representatividade, empoderamento, enfim, foi uma coisa que poucos filmes, não só de super-heróis, mas filmes no geral, conseguiram fazer, e eu acho que isso é um baita mérito do filme. E é claro que as questões sociais e contemporâneas que ele aborda acabam agregando de alguma forma certo valor ao filme. Mas eu acho que Pantera Negra é um baita filme de super-herói e que ele vai muito além da questão da representatividade, por mais que isso seja importante, mas é claro que existem outros fatores que fazem com que esse filme seja tão bom. Então eu queria usar o espaço desse vídeo para falar rapidamente o porquê eu acho que Pantera Negra é um filme tão bom, tirando a questão da representatividade, certo? Bom, se a gente parar para analisar todos os maiores filmes de super-heróis já lançados e aqueles que fizeram maior sucesso, vamos pegar a trilogia do Nolan, do Batman, por exemplo. O primeiro filme foi lançado em 2005, o segundo em 2008 e o último em 2012, se eu não me engano. E, pô, já passaram 6 anos desde o último filme e eles continuam relevantes até hoje. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com Pantera Negra, não só porque ele foi pioneiro em um tema que poucos filmes de super-heróis abordam, mas porque ele sabe como usar uma ferramenta muito importante, principalmente dentro do gênero de super-heróis, que é o desenvolvimento de um antagonista tão importante quanto o herói para a trama. No caso, se você pegar o Coringa, vamos fazer essa comparação rápida, ele tem um objetivo muito além de simplesmente impedir que o Batman complete uh, o seu objetivo final. Ele tem toda a sua personalidade muito bem desenvolvida e de alguma forma ele agrega certo valor à jornada do Batman. Ele, através do Coringa, o Batman consegue se descobrir e consegue no final perceber, ter uma visão diferente da realidade que ele tinha no começo do filme. Então, se você parar para pensar, o vilão de Pantera Negra segue essa mesma linha de importância dramática. No caso, vale ressaltar a ótima atuação do Michael B. Jordan, mas você percebe que é um vilão importante como poucos outros vilões da Marvel já foram. Tudo bem que a Marvel tem ótimos vilões, mas esse é um caso à parte que vale ser ressaltado. Eu acho que o principal ponto do Pantera Negra é a transição do modo de pensar do protagonista. No começo do filme ele tem uma visão muito fechada sobre o Wakanda. Ele pode-se dizer até que é um pouco egoísta o modo como ele enxerga as riquezas minerais ali da região, de não querer compartilhar, e ele já tem a mente dele muito formada sobre isso, e o que acaba até sendo um pouco prejudicial, não só para as outras pessoas do mundo em geral, mas como para ele mesmo, porque a partir do momento que ele pensa daquela forma, ele está sendo uma pessoa pior, egoísta em diversos sentidos, e é só a partir do momento que ele entra em contato com o vilão, né? Porque digamos que o vilão tem uma causa muito nobre, como poucos outros vilões dos filmes da Marvel têm, que no caso é tornar aquela riqueza de Wakanda um modo de fazer com que os oprimidos se ergam, né? Armar os oprimidos para que eles não fiquem mais nessa situação, enfim. E é só a partir do momento que o Pantera Negra entra em contato com esse vilão que ele tem como eu posso dizer, que ele tem essa epifania de que a riqueza devia ser compartilhada. Então eu acho que, de forma bem simplista, o que faz de Pantera Negra ser um filme tão bom e que se destaca dos outros filmes de super-herói no geral
é perceber como o vilão agrega pra trama tanto quanto o protagonista, né? Então você tem dois lados opostos, mas que na verdade não são tão opostos assim. Eles têm os mesmos objetivos, mas a forma de conquistá-los acaba sendo bastante divergente. Então são poucos os filmes de super-heróis que realmente conseguem fazer com que a gente se preocupe tanto com o vilão e até fique um pouco chateado quando ele morre. Mas eu acho que Pantera Negra consegue fazer isso muito bem e acredito que vocês concordem comigo. Tanto que se você parar para olhar, o segundo ato do filme é realmente o ponto mais baixo de todos. Tem toda aquelas sequências de ação no carro que incansáveis e tal, mas realmente essa não é o ponto alto do filme. No caso, o que eu acho que agrega mais a trama são as interações entre os personagens, né? A ambientação de Wakanda que foi muito bem feita, mas toda essa tensão existente entre a forma como o Pantera Negra deseja conquistar o objetivo dele e como ele vê toda o monopólio ali da tecnologia e em contraposição ao que o Killmonger, que é o nome do vilão, acredita que o povo de Wakanda deve fazer com essa mesma tecnologia. Enfim, se você parar para olhar, o vilão é sempre uma das coisas mais importantes, se não a mais importante do filme, porque, querendo ou não, de uma forma ou outra, ele é a principal fonte de influência que o protagonista tem para se descobrir e se tornar uma pessoa melhor no final, enfim. Tanto que um outro filme de super-herói recente que falhou miseravelmente em executar isso foi a Mulher Maravilha. O filme é um baita filme até o último ato, que é quando ela entra em contato com o vilão e a partir dali você simplesmente não se importa com o filme. Mas antes disso é realmente uma baita história, só que ela perde toda a força quando o vilão entra em cena. Então, acho que olhando para os erros anteriores, no caso Mulher Maravilha é um filme da DC, mas enfim, olhando para os erros anteriores do gênero e também para os acertos, como eu tinha falado do Batman, Pantera Negra consegue desenvolver essa questão do vilão muito bem, como poucos filmes de super-heróis fizeram, e por essa razão consegue ser um ótimo filme, diferente de grande parte dos outros que fazem parte do gênero. E é claro que a questão do vilão é só um dentre os tantos pontos altos que eu queria ressaltar, porque além disso você tem a questão da ambientação, a direção de arte que integra ali a questão da tecnologia e a cultura de Wakanda como uma cultura africana mesmo, então isso é muito interessante. Enfim, existem diversos outros pontos que merecem destaque, mas o que eu queria falar nesse vídeo era basicamente isso, da importância do vilão para Pantera Negra e como isso realmente agrega para o filme. Então eu acho que é isso, e caso vocês queiram alguma outra informação sobre cinema ou enfim algumas listas sobre temas específicos, eu recomendo que vocês acessem o link aqui no blog, porque o canal do YouTube realmente eu não uso muito, tanto que faz meses aí que eu já não posto um vídeo. Enfim, é isso e obrigado, galera.